comentar com você, torcedor e torcedor do Corinthians, sobre a possibilidade do Timão contratar o Luiz Henrique, né? Aquele jogador da canteira de Xerém, no Fluminense, e que no momento está no Betis, não se adaptou ao time espanhol, não conseguiu ter ali um rendimento esperado, né? Um rendimento em cima daquilo que se esperava, as expectativas eram muito grandes quando ele chegou à equipe espanhola, né? Agora, é um jogador que, enfim, ainda pode ser muito interessante para o futebol brasileiro, né, gente? E dizem que até mesmo o Fluminense estaria hoje interessado em contratar o jogador Luiz Henrique. Se for o caso, fica difícil para qualquer equipe contratar este atleta, porque ele é muito fluminense, né? Inclusive já deu declarações a respeito disso. Ora veja, esse tipo de situação também coloca um problema para o Corinthians aí, não, para o Flamengo, na verdade, né? Porque o Flamengo é o grande rival ali do estado ali do Rio de Janeiro em relação ao Fluminense. E o Luiz Henrique já disse que não jogaria no Flamengo de jeito nenhum, que ele é muito fluminense. Ou seja, né? Então isso facilitaria ali para o Corinthians, que neste momento teria a concorrência de Flamengo e Fluminense pela contratação do Luiz Henrique. Meus amigos, minhas amigas, os antes estão chorando, estão sofrendo, porque o Corinthians está muito bem no mercado, né? Assim, delineando aí um perfil aí que é muito agradável ao mercado, né? Que faz com que alguns jogadores, inclusive, passem a se interessar pelo Corinthians. Vamos lá, quando o Léo Godoy preferiu o Atlético Paranaense ao Corinthians, aquilo ali rebaixou um pouquinho o perfil do Corinthians no mercado. Quando o Garro aceita a proposta do Corinthians e vira reforço do Timão, então o Corinthians volta a ficar muito imponente no mercado. E aí, o Garro traz, né, junto com ele, as contratações do Diego Palacios, do Félix Torres e até mesmo do Ranieri, que foi contratado um pouco antes, né? Então, o Corinthians no mercado neste momento é atrativo para qualquer jogador. E isso também chama a atenção de um jogador como o Luiz Henrique, que pode perfeitamente se converter em reforço do Timão. Pode, é dificílimo, mas pode. Precisamos pontuar para vocês aqui o seguinte: o Corinthians tem interesse. Hoje, quando o Corinthians manifesta interesse, não descarte a possibilidade do Timão contratar. Este é um ponto. O outro ponto é muito difícil a contratação do Luiz Henrique no momento, assim como também é difícil a contratação de um outro jogador de quem o Corinthians ainda não desistiu, que é o Benjamin Rollieser, como se fala muito nas transmissões argentinas, no seu ambiente familiar, e era sempre como eu falava aqui, ele é tratado como Benjamin Rollieser, né? Mas vamos falar Rollieser para ficar mais fácil aí, tá bom, gente? Então o Corinthians não desistiu ainda dessa contratação, que também é, neste momento, muito difícil. Por quê? Porque o Benfica, né, está interessadíssimo no jogador. Contudo, ao contrário do que sempre aconteceu nos anos anteriores, o Benfica não bateu o martelo. O Benfica tá muito estranho nesse comportamento aí, né? Então é muito provável que o jogador se canse disso. Parece que já há sinais em relação a esse tipo de coisa, e o jogador pode perfeitamente desistir da possibilidade de ir para o Benfica. Hoje, jogar no futebol brasileiro pode ser extremamente interessante para um jogador argentino, né? O Benfica é um clube que pode, nas emoções do jogador, pode significar o sonho de jogar na Europa, mas o Benfica, para muitos jogadores, nas emoções de muitos jogadores argentinos, pode significar uma porta ali que pode ser aberta e o jogador ir para um outro clube europeu. Nesse sentido, o futebol brasileiro hoje, alguns clubes do futebol brasileiro também entregam esse tipo de perspectiva aí, né? Você pode perfeitamente jogar muito bem aqui e aí abre portas importantes para gigantes europeus. Então, aceitar uma proposta do Benfica de um time grande aqui no Brasil para um jogador argentino pode ser algo muito semelhante neste momento, tá? Então, o Rollieser, ele pode perfeitamente ainda aceitar o Corinthians não desiste dessa possibilidade. Existe proposta do Corinthians sim pelo jogador. E olha, se chegar, meus amigos, a gente pode ter os dois dos grandes meio-campistas argentinos jogando na Argentina na temporada, os dois poderiam chegar no Corinthians. É espetacular isso daí, tá? Porque os dois caberiam em quaisquer equipes hoje do futebol brasileiro, grandes da Série A, né? Então, seria realmente a contratação. E aí o mundo ia sofrer, o mundo ia ficar em depressão, porque o mundão já não está aceitando que o Corinthians esteja fazendo essas contratações. Claro que você que torce para Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians não, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, todos os times grandes aqui do Brasil, você tem todo o direito de falar o que você quiser. Você é torcedor, você tá na sua. Agora, jornalista, tá difícil, né? Tá complicado, né? A seletividade tá entrando em campo o tempo inteiro. Deixando claro,
tem jornalistas que costumam ter essa prática que está dentro da sua coerência. O cara critica sempre qualquer clube em qualquer situação, mas tem alguns aí que são meros oportunistas, né? Que não estão aceitando que o Corinthians possa, com a dívida que tem, estar a contratar jogadores no momento, né? Curioso que quando o Corinthians contrata Rojas, o Corinthians já tinha muita dívida, né? Só que o incômodo foi muito menor do que é agora. Por quê? Porque agora o Corinthians está assustando. O Corinthians pode sim montar uma grande equipe para a disputa de todas as competições que terá em 2024. Então está assustando e está incomodando a muita gente. E nisto eu vejo um pouco de falta de generosidade com o novo presidente do Timão. Por quê? Porque esse Corinthians que está aí é um Corinthians fruto da gestão horrorosa do Willy Monteiro Alves e outros que vieram antes dele da mesma chapa, né? O Augusto assumiu agora e aí o mundo quer que o Augusto pague todas as contas. Aquela coisa, né? O sujo querendo, né, que todo mundo seja bem lavadinho, né? Esteja limpinho no mundo, mas menos, enfim, eu tô sujo e quero que todo mundo seja limpo, né? Beleza, né? Então o que acontece? O tal do moralismo, né? Você está preocupado com o dinheiro que não entra na conta rosa? Claro que não. Ah, você está preocupado com o bem-estar do futebol brasileiro, que tem que ter o fair play financeiro? Claro que você está se lixando para isso, tá? Com exceções. Porque esse problema sempre aconteceu. Agora, a crítica minha a esse tipo de situação de comportamento de algum clube não acontecer como está acontecendo agora com o Corinthians, né? Então o Augusto está chegando agora e eu quero que o Augusto pague as contas. Meu irmão, não é muita pressão não. O cara prometeu entregar um grande time para a torcida. O que tem que fazer agora? Tem que chamar todo mundo para conversar e pagar, e aí depois disso ele vai contratar? Não vai sobrar ninguém, ele tem que ir ao mercado mesmo. Tá corretíssimo e buscar todos os jogadores que ele puder, e ao mesmo tempo isso não o impede de chamar o pessoal para uma conversa sobre a dívida. Agora como é que ele vai chamar, por exemplo, o Rojas e outros para conversar, se ele não é o presidente ainda? Né? Ele pode no máximo palavrar, entende? Então não é tão simples assim. Não significa que ele vai pagar. Pode ser que ele não pague ninguém, pode ser que ele pague todo mundo, pode ser que ele chame todo mundo para conversar, mas eu não quero entender isso, eu só quero detonar. Até porque isso aí enfraquece a própria gestão, a gestão já atual, né, do novo presidente do Corinthians. É isso, né, que não é atual ainda, vai ser no dia 2, mas a transição já gerou ali uma co-administração ali do Corinthians, né, entre as duas gestões, né. O Corinthians o Augusto está conhecendo um monte de problemas da gestão anterior. Isso é assunto para outro vídeo. Vamos falar aqui da equipe do Corinthians. Luiz Henrique, gente, se chegar, é tudo que o Timão precisa. O Corinthians não tem um jogador para aquela posição. Ele é um ponta direita de velocidade, que consegue conduzir em velocidade, aplicando dribles com qualidade. É o cara que tem condução, né, atribuindo velocidade para essa condução e atribuindo drible com qualidade nesta velocidade. Jogador que gera profundidade pelo setor direito, jogador que também gera muita profundidade pelo setor esquerdo. No setor esquerdo, inclusive, ele não gera tanta profundidade assim, porque ele vai até o fundo sim, ele é muito driblador, mas ele prefere fazer o facão, se compor ali como se fosse um meia atacante chegando ali à entrada da área, quando ele está chegando, se aproximando da grande área dos adversários, né? O Luiz Henrique, gente, é um jogador espetacular, tá? O fato dele não ter ido bem no Betis não depõe contra o jogador, porque é uma questão de adaptação, ele é muito novo e acho que sim, poderia ser um jogador muito bacana assim para um time como o Corinthians. Poucos pontas pode entregar tanto como o Luiz Henrique aqui no futebol brasileiro. Então o Corinthians está correto nessa busca pelo jogador e tem uma diferença quanto à proposta do Flamengo e a suposta proposta do Fluminense. As duas equipes cariocas desejariam ter o jogador por empréstimo. A proposta do Corinthians é para tê-lo em definitivo. E isso pode ainda fazer toda a diferença. Contudo, volto a dizer, não é uma negociação fácil neste momento. Corinthians quer um jogador, ele pode perfeitamente ser contratado hoje em dia. A gente está vendo isso daí. Este é um ponto. Outro ponto, isso não significa que seja fácil contratar um jogador como o Luiz Henrique no momento. Olha você também, como eu disse, né? É difícil, mas não é improvável, não é impossível. Corinthians agora que contratou o Garro já tem um timaço de futebol, mas precisa sim ir ao mercado e garantir outras contratações. Vamos lá, só antes dessa questão do Rojas que está incomodando muito. Por quê? Porque é impressionante como a avaliação do Rojas ela é parcial. E aí, gente, vou colocar aqui muita gente boa, tá? O Chico, né, que tem aí um canal aí em que ele aborda muito o Timão, né? O André Kfouri, poxa vida, até você, André, né? O rei da coerência, da abordagem e tal.
parcial também a sua percepção sobre a sua visão sobre o Rojas, né? Quando você fala, por exemplo, que o jogador não foi bem e tal, beleza, tá correto, mas aí você tem que fazer uma ressalva, né? No momento, no recorte do tempo em que ele chega ao Corinthians, quem foi que jogou bem? Pelo amor de Deus, você tem obrigação de falar isso porque você é sério. Porque quando você fala isso, você está mostrando que o jogador não foi o único responsável. Quando você não aponta essa questão aí, atenuante, você está jogando toda a responsabilidade no atleta. E eu não posso concordar com isso, porque você é um jornalista sério e não pode cometer esse tipo de erro, porque isso não condiz com a sua trajetória, inclusive, né? O Chico também, né? Quando ele fala, inclusive, do Rojas, ele vai além. Ele fala que o jogador teve questões ali pessoais, que não se esforçou, tal. Pô, aí eu acho que é complicado, né? Eu tô vendo o treinamento para saber se não se esforçou, ou é o que dizem? Porque o que dizem também pode ser algo bem diferente do que acontece na realidade. O que eu sei é que o Rojas é um jogador de muita personalidade. Eu já apontava isso antes da contratação dele. Ele não é flor que se cheire, sempre foi complicado. Agora, é um jogador que quando ele começa a entender o que está acontecendo, ele passa a se dedicar muito, passa a jogar muita bola. Mas ele é sim um jogador difícil. Em todo clube que ele chega, no começo tende a ter esses problemas aí, não dá muito certo depois, acaba funcionando como foi no Racing de Avellaneda, em que ele jogou muita bola, mas no começo não foi legal. Então o que acontece? O jogador chegou numa equipe extremamente confusa, com vários problemas de um esquema, um técnico ali amador, né? O Mano Menezes hoje é o grande problema do Corinthians. Aliás, o Timão precisa pensar a situação do Mano Menezes, né? Porque pode adiantar muito pouco montar esse grande time e entregá-lo para um técnico defasado como o Mano Menezes, que infelizmente é um dos piores técnicos hoje nos últimos trabalhos que teve à frente de outros clubes. O Mano Menezes do Internacional foi uma vergonha, gente. Foi uma bizarrice. O que ele fez no Inter jamais legitimava a contratação dele pelo Duílio Monteiro Alves, né? Eu sei que é um problema para o atual presidente, né, se livrar do Mano. Agora, é necessário pensar sinceramente sobre essa questão aí. Vai esperar o quê? Vai esperar o Campeonato Paulista não dar certo? Aí tudo bem. Mas vai esperar o quê? Vai entrar no Brasileirão? Aí de repente perde o primeiro semestre todo aí, para depois disso mandar o Mano Menezes embora? Né? Porque aí o Corinthians pode perfeitamente comprometer a sua possível conquista de Campeonato Brasileiro. Porque se o Corinthians conseguir montar o time que ainda tem jogador para chegar, se conseguir contratar esses jogadores aí que está pensando, vai brigar, pode brigar por tudo na temporada de 2024. Mas quando você lembra que tem Mano Menezes, não dá, gente. Olha, tem jogador no Inter, gente. Alan Patrick, por exemplo, né? Horroroso, jogava nada. O Mano saiu, virou um baita jogador. Não tem nada a ver com técnico isso daí. Mas não tem nada a ver. Vários jogadores do Inter melhoraram depois da saída dele. Entende? Então o Mano hoje é um problema do Corinthians seríssimo, gente. Os antes estão torcendo para que o Mano assine contrato ali até o final da vida com o Corinthians, gente. Pelo amor de Deus. Tem que dar um jeito nisso daí, tá? Montagem do Corinthians é complicada, né? Porque ainda não chegou todo mundo, a gente não sabe e tal. Vamos lá, Cássio no gol. Me ajuda aí na montagem, tá? Fagner precisa de lateral pela direita. Veríssimo, Félix Torres e Diego Palacios. Show de bola. Meio de campo, Ranielli, né? O brutal marcador Ranielli. No momento, né? O Maicon, se o Moscardo não for negociado, Moscardo certamente, né? E aí, gente, lateral direita, chegando o Luiz Henrique, show de bola. Não chegando o Luiz Henrique, meu Deus, eu tô até pensando aqui numa trinca de volantes com Moscardo, Maicon e Ranielli. E se o Moscardo for negociado, um outro volante ali, que, né? Se o Corinthians negociar o Thiago Maia, aí pode ser o Thiago Maia junto com o Ranielli. Aí são dois volantes de características de marcação, tá? Né? Então é bom deixar claro, os dois se parecem, embora o Thiago Maia marque menos do que o Ranielli. O Ranielli pra mim é mais jogador do que o Thiago Maia na marcação, tá? Então o que acontece? Você pode ter uma trinca de volante aí com o Maicon, um deles caindo ali um pouco pela direita aí, né? Garro centralizado e infelizmente no setor esquerdo vai precisar também de um jogador. Neste momento temos o Wesley, acho que precisa ir ao mercado e buscar outro jogador aí, né? À frente o Yuri Alberto, na minha opinião, o Corinthians não pode depender da possibilidade do Gabigol. Tem que ir atrás de um outro centroavante para não ficar refém aí do Yuri Alberto, tá, gente? Então é confuso ainda. Agora, se chegar todo mundo, vamos lá, Fagner, Veríssimo, Torres, Diego Palacios, né? Ranieri, o Thiago Maia, né? Luiz Henrique, Garro, Rolhaice e Yuri Alberto. Timaço de bola, meus amigos. Timaço de bola do Timão. Tá bom, gente? É isso.